Olá pessoal, chegamos à questão de número 37, questão polêmica aí para professor de matemática. Essa questão foi anulada aí do certame e vamos discutir então por que isso aconteceu. O enunciado diz o seguinte: um caça da Força Aérea do Brasil está sobrevoando uma área de deserto quando se depara com um objeto não identificado com um brilho reluzente. O caça utiliza um tipo de radar que mostra a localização de uma partícula no plano de coordenadas cartesianas x, y. A partícula se movimenta de forma muito rápida e vai do ponto A, olha só, do ponto A ao B em fração de segundos. Podemos afirmar que a quantidade de trajetos possíveis da partícula A até B que poderiam aparecer no radar são. Então, bem, se o radar aí vai localizar objetos num plano cartesiano, então você tem um ponto A aqui e um ponto B. E então uma partícula parte aqui desse ponto A em direção ao ponto B. De quantos modos, então, essa partícula pode se movimentar e ir até o ponto B? Bem, a resposta para isso são infinitas, pessoal. Tá? São infinitas. Ela pode fazer esse movimento aqui que eu estou indicando, pode fazer esse movimento, pode fazer em linha reta assim, ó, pode fazer assim, pode fazer dessa forma, enfim. Uma infinidade de movimento, porque o enunciado não fez qualquer restrição do tipo de movimento que essa partícula deve ter, ou seja, a restrição de caminhos aí para ela. Só sabe que ela pode se movimentar no plano cartesiano. Tá? Ela não poderia sair do plano, mas no plano cartesiano existem infinitos modos de fazer esse trajeto. Agora, o que esse enunciado, a meu ver, né, é uma questão de visualização minha, deveria ter para que produzisse respostas finitas aí, ou seja, um número finito de movimentos. Vamos então aqui para uma figura. Então, qual seria a restrição que eu julgo importante para que existisse uma quantidade aí finita de caminhos de A até B? A primeira seria restringir o movimento da partícula somente sobre essa malha aqui do plano cartesiano, certo? Aqui está um exemplo para vocês, destacado de laranja, de um caminho válido. Ou seja, aqui a partícula desse ponto até esse se movimentou somente sobre o quadriculado, certo? Ou seja, somente sobre a grade cartesiana. Uma outra restrição é pedir que, do ponto A até o ponto B, a partícula sempre realize o menor percurso possível. Esse de laranja que está aí para vocês é o menor percurso possível. Veja só, para a direita a partícula se movimenta 10 unidades e para cima se movimenta 6 unidades, totalizando 16 movimentos unitários aí. Ok? Então, aqui seriam duas restrições então para que nós tivéssemos um número finito de soluções. Agora, vem uma pergunta. Faz-se essa restrição e como é que eu conto todas as possibilidades de a partícula ir do ponto A até B sobre esse quadriculado e de modo que essa distância seja a mínima possível? Pessoal, fazendo dois movimentos apenas. Ou seja, a partícula só tem duas possibilidades. Ou ir para a direita ou ir para cima. Por exemplo, nesse de laranja aqui, seria quantos movimentos para a direita? 10, né? 10 para a direita. Olha, um aqui para a direita, mais outro para a direita, mais outra, aqui já temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todos esses aqui, olha, são movimentos para a direita que a partícula poderia fazer aqui nesse trajeto que está de laranja. Tá? E para cima, quantos movimentos a partícula pode fazer para cima? Ela tem liberdade para fazer para cima. Bora contar, olha. Um aqui para cima, mais outro aqui, mais outro aqui, olha. Temos 3, 4, 5, 6. 6 movimentos para cima. Então, esse caminho que está aqui destacado de laranja, esse caminho, esse trajeto ou caminho, bora colocar aqui caminho, pode ser denotado por essa palavra, DC
DC, DC. Então, já foi aqui, ó, DC, 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 DC de novo, DC. E agora nós vamos colocar, já colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6D. Então, faltam só 4D aqui para a direita, tá certo? Então, um caminho possível é essa palavra aí, olha, grandona aqui. E agora, quantos são os caminhos possíveis? São todos os anagramas dessa palavra, tá? Todos os anagramas. Então, a quantidade de palavras, ou a quantidade de anagramas dessa palavra aqui é dada pela permutação com repetição, sendo que nós temos um total de elementos de 16 elementos, com o D repetindo, como nós já vimos, 10 vezes para a direita, e o C repetindo, que é para cima, 6 vezes. Então, nós teríamos aqui uma permutação de 16 fatorial, dividido por 10 fatorial, 6 fatorial. Então, 16 vezes 15, vezes 14, e vai dar grande isso aqui, né? Vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial, né? Até chegar aqui no 10 fatorial, vezes 6 fatorial. Então, podemos dividir aqui. Portanto, isso aqui dá para a gente, pessoal, 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, dividido por 6 fatorial, que é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Então, vamos tentar dividir aí o máximo que nós pudermos. Por exemplo, esse 12 aqui, 12 é resultado de 6 vezes 2. Já dá para simplificar aqui. Quem mais? O 15, esse 15 aqui, olha, é resultado de 5 vezes 3. Fechou aqui, não foi? E aqui nós podemos dividir o 16 por 4, que dá 4. Então, o que vai sobrar aí para a gente em cima? 4 vezes 14, vezes 13, vezes 11. E realizando essa multiplicação, nós vamos obter um total de caminhos possíveis, segundo essa regra, de 8.008 caminhos, certo? Portanto, pessoal, o que eu estou discutindo aqui com vocês é que esse problema tem solução desde que se façam duas restrições. Uma é a partícula só pode se movimentar sobre essa grade cartesiana. 2, ela tem que percorrer a menor distância possível, certo? Então, era isso e até uma próxima.